é sempre um terceiro, ou seja, alguém que não participou do negócio viciado. Exemplo da fraude contra credores. Eu estava devendo para João, fui lá e vendi a minha casa para Paulo. Quem que participou do negócio jurídico fraudulento? André e Paulo. O prejudicado foi quem? Foi João, o credor. Ok? Vamos à nossa terceira pergunta. Professor, qual a diferença entre negócio nulo e negócio anulável? Também excelente pergunta. E a dica já está nas próprias expressões. Olha só. Negócio nulo reflete a ideia de um estado o quê? Fixo ou mutável? A palavra nulo reflete a ideia de um estado fixo. Então veja, o negócio jurídico nulo, ele nasce nulo, hoje ele é nulo e será para sempre nulo. Veja, quando eu vou ingressar com a minha ação, eu não preciso me preocupar com prazo. Por quê? Porque se ele nasceu nulo e será nulo para sempre, a ação será imprescritível. Mas que ação será essa? Quando você está diante de um negócio jurídico nulo, você não precisa de ação anulatória. Veja, não tem cabimento anular aquilo que já é nulo. Que ação que você ingressa então? Quando você está diante de um negócio jurídico nulo, a ação correta é a ação declaratória de nulidade. Se preferirem, ação declaratória de nulidade absoluta. Ok? E diante do negócio jurídico anulável? A própria palavra já dá ideia. Negócio jurídico anulável, a nulidade é relativa. Então vejam, demonstra a simples expressão um estado mutável, um estado que pode ser alterado. Olha só, quando se está diante de um negócio jurídico anulável, a ação a ser proposta é a anulatória. E essa ação, ela sempre terá um prazo. Esse prazo será sempre um prazo de decadência. A ação anulatória é espécie de ação constitutiva negativa. Daí porque a existência de um prazo decadencial. Ok? Vamos à próxima pergunta. A excusabilidade ainda é um requisito para anulação do negócio jurídico por erro? Outra excelente pergunta. Determinar se a excusabilidade é ainda um requisito para anulação do negócio jurídico é uma questão duvidosa e deve ser evitada pelas bancas de concurso. Isso por quê? O que vem a ser a excusabilidade? A excusabilidade seria analisar o negócio jurídico do ponto de vista de uma pessoa comum, do homem médio. Ou seja, aquela pessoa que incidiu em erro, esse erro dela é um erro perdoável? O homem médio incidiria nesse erro? O exemplo do relógio. Uma pessoa normal, ela acreditaria estar diante de um relógio de ouro ou era manifesto aquela hipótese que não se tratava de um relógio de ouro? Veja, a excusabilidade parte de uma análise do quê? Da conduta, do pensamento da parte prejudicada do negócio jurídico. Para Maria Helena Diniz e Carlos Roberto Gonçalves, a excusabilidade ainda seria um requisito para a anulação do negócio jurídico. Mas, para Gustavo Tepedino e outros autores, a excusabilidade ela não é mais um requisito para a anulação do negócio jurídico por erro. O requisito agora seria qual? A recognoscibilidade, ou como preferem alguns, a cognoscibilidade. Isto é, não deve mais ser analisada a conduta da vítima, mas sim o quê? A conduta do outro contratante, da parte que se beneficiou. Observe o nome, recognoscibilidade ou cognoscibilidade. Vamos observar se aquele outro contratante tinha ou não condição de perceber que aquela pessoa estava incidindo em erro. Pense no exemplo do relógio. Eu estava comprando um relógio acreditando ser um relógio de ouro. Estava pagando em razão disso, vamos supor, 10 mil reais. Se o outro contratante sabe que aquele não é um relógio de ouro, pagou, por exemplo, apenas 100 reais naquele relógio, sabe que não chega nem perto, né? Está muito longe desse valor de 10 mil reais. Se ele sabe que o relógio não tem esse valor, ele tem ou não tem condições de observar que aquela pessoa estava incidindo em erro. É óbvio que ele tem condições de observar isso. Portanto, ele poderia agir de boa fé e manifestar para outra pessoa que aquele relógio não tinha esse valor, não chegava a esse valor, ok? E, eventualmente, indagar se estava acreditando ser aquele lá um relógio de ouro ou não. Esse posicionamento, olha só que interessante, tem sido adotado e foi adotado pelo Conselho da Justiça Federal no enunciado de número 12. Durante a jornada de Direito Civil, durante a primeira jornada de Direito Civil, o CJF se posicionou no sentido de que o Código Civil adotou a teoria da confiança com relação ao erro. Portanto, a excusabilidade
não é mais um requisito. Professor, e se esse ponto cair na minha prova? Meus amigos, essa, sem dúvida alguma, é o tipo da questão que deve ser anulada. Apontar se a excusabilidade é ou não um requisito, diante da divergência doutrinária a respeito do tema, é uma questão que não pode ser gabaritada numa fase objetiva. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, qual a diferença entre simulação absoluta e simulação relativa? Outra excelente pergunta. A pergunta também deixa muita gente em dúvida na hora da prova. Cuidado. A simulação absoluta, como o próprio nome está dizendo, é uma mentira por completo. Como assim, professor? Olha só que interessante. Nós não vimos que a simulação é o desacordo entre a vontade interna, aquilo que a pessoa deseja, a sua intenção, e a vontade externa, aquilo que ela manifesta, aquilo que ela declara? Pois bem, na simulação absoluta, o que nós temos? Nós temos uma declaração de vontade da qual os declarantes não desejam aqueles efeitos jurídicos. Apenas estão realizando aquele negócio jurídico com o objetivo do quê? De prejudicar uma terceira pessoa. Então, olha só que interessante. Na simulação absoluta, não há nada de verdadeiro no negócio jurídico. Tudo foi simulado. Tudo é falso. O exemplo clássico da simulação absoluta é aquele do marido se separando da esposa, que finge realizar um contrato com um amigo apenas para poder desaparecer com parte das economias do casal. Então ele vai lá e fala, olha amor, aquela poupança que nós tínhamos de 400 mil reais, eu tive que retirar 300 mil para pagar o João, eu estava devendo lá para o meu amigo. Olha só que interessante. O marido, procurando prejudicar a esposa na separação de bens, ele simula um contrato de empréstimo, simula um título de crédito, qualquer documento, com um amigo dele. Quem que participou do negócio jurídico? O marido e o amigo. Quem foi prejudicado na esposa? Quem foi prejudicado na história? Apenas a esposa. Veja, existia algo verdadeiro entre esse marido e esse amigo dessa pessoa? Resposta não. Todo negócio jurídico foi falso. Todo negócio jurídico é nulo, ok? E na simulação relativa? Na simulação relativa, nós temos uma situação diferente. Por quê? Na simulação relativa, nem tudo é mentira. Existe uma parte do negócio jurídico que é verdadeira e existe uma outra parte do negócio jurídico que é falsa. Os autores dividem a simulação relativa em dois tipos. Temos a simulação relativa subjetiva e a simulação relativa objetiva. Olha como esse tema aqui é fácil para efeito de exame de OAB. Olha só. A simulação relativa subjetiva, o elemento falso está no quê, gente? No elemento subjetivo, está no quê? Nos sujeitos. Uma daquelas pessoas que aparece no contrato não é verdadeiramente a pessoa que está contratando. Já na simulação relativa objetiva, o elemento falso do contrato não será o sujeito, mas sim o quê? Pode ser o preço, pode ser o próprio objeto, uma data, uma condição. Um exemplo, simulação relativa. Quando as partes estão fazendo a doação de um bem e, no contrato, declaram que estão fazendo uma compra e venda. Ou até mesmo, quando estão fazendo uma compra e venda de um bem e colocam nesse contrato um valor abaixo do que está sendo pago. Olha só que interessante. Existe um contrato entre as partes? Nessa hipótese, sim. Há algo por trás dessa mentira, mas há um contrato verdadeiro por trás. Pode não ser com aquele mesmo valor, então o valor era falso. Mas veja, o comprador era aquele lá? Era. O vendedor era o outro personagem? Era. O objeto era aquele lá mesmo? Era. Era uma compra e venda, mesmo contrato? A natureza era essa? Era. Qual era o único elemento falso? O único elemento falso era o valor pago pelo bem. Olha só que interessante. Nessa hipótese, o que nós temos? Nós temos também a nulidade absoluta do negócio jurídico. Mas o que será nulo? Será nulo apenas aquilo que for mentira. Então preste bem atenção nisso. Tanto a simulação absoluta como a simulação relativa no Código Civil de 2002 geram a nulidade absoluta do negócio. Essa informação ela é muito importante, por quê? Porque no Código Civil de 16, a simulação gerava nulidade absoluta, mas a simulação absoluta gerava nulidade absoluta e a simulação relativa gerava nulidade relativa. No novo Código Civil, nós não temos mais isso.
Seja absoluta, seja relativa, o negócio jurídico é nulo.